Entrei. Oi, Lorenzo. Olá, tudo bom? Tudo e Tá ouvindo? contigo? Tô ótimo. Tá legal. Finalmente. Olha, não, fazia 5 anos que eu não fazia barba. Você, vo- você não é a primeira live aí, eu sem barba, mas é temporário. Então, uma estreia de um novo visual hoje na live, Lorenzo. Um visual temporário, bem temporário. Ô, Lourenço, fazia um Ai, tempão que a gente queria marcar essa live, né? Ai, não dava, pois é, enfim, a gente estava aqui conversando. Que bom que a gente conseguiu sim, marcar agora. Um momento tão ótimo, importante, assim, bem interessante, eu acho, né? Um momento bem claro. interessante que a gente está vivendo, assim, não só por conta do coronavírus, que aí a gente, Uhum. enfim, tá todo mundo já. A gente até fez uma live com o Lourenço lá no início da pandemia, a gente não sabia o que ia Isso, acontecer, né? A gente meio que falou um pouco sobre tudo também. Então agora vai ser sim, legal conversar contigo depois que passou um tempo, tiveram várias oscilações no mercado. Vamos ver o que perfeito. percebeu aí nesse período. E Lourenço, te apresenta para o pessoal que não te conhece, o que tu faz, quem tu é, do que tu se alimenta. Boa, boa. Eu sou Lorenzo, como já sabem, eu sou economista, analista de investimentos e consultor de investimentos, ambos os registros, né, na CVM, nos órgãos que regulamentam essas profissões, e estou no mercado financeiro tradicional desde 2007. Tive um período acadêmico também, mas voltei, né, para o mercado, e depois que eu voltei para o mercado, voltei para o mercado de investimentos, depois da área acadêmica, em 2016, no início. Daí, em 2017, né, entrei no mundo cripto, mas eu já conhecia o Bitcoin desde antes, desde lá 2012 foi o primeiro contato, achei que o cara era louco, quem me falou, achei que era louco, quem me apresentou o Bitcoin. Daí, depois o Urich, né, acompanhei. Eu sempre tive amigos libertários, né, sempre. Então, até minha terra natal, Santa Maria, de onde eu sou, tem o Clube Farroupilha, que foi o primeiro a propagar essa visão, né. Então, o Urich também, eu vi ele começar, mas daí eu só fui cair em 2017, que eu comecei a estudar mesmo Bitcoin, blockchain. Inclusive, eu dou aula numa pós sobre blockchain aqui em Santa Catarina. E daí uni os dois mundos, né? Tive projetos na área de cripto, agora estou focado na área de investimentos, mas sempre colocando o Bitcoin como um ativo necessário de se ter nas carteiras de investimento. Né? Nós vamos falar aqui de fundos, provavelmente, né? Porque hoje a porta de entrada ou para que eu mostro para quem é old school, como eu digo, fundos tradicionais, ou pego e falo, vai no mercado Bitcoin, vai na Bitcoin Trade e compra. Então, que são instituições as mais sólidas, na minha opinião, né, na área de cripto no Brasil. E daí ficou nesses dois mundos, né? Nas redes sociais, estou começando mais agora nas redes sociais, querendo ou não, eu tenho uma bagagem grande, quero cada vez mais compartilhar isso, ajudar as pessoas a investir melhor. Falei bastante. Não, maravilha. Para que eu fiquei com uma dúvida. Tu conheceu o Bitcoin em 2012 e tu chegou a comprar Bitcoin nessa época? Não, deixa eu ver uma coisa. Não foi 2012, eu estava dando uma palestra sobre investimentos tradicionais, inclusive defendendo a exposição a dólar. Se eu não me engano, foi 2011 até, acho que foi 2011. O cara me falou aquilo, computador, minerar, deixar ligado. Pô, achei muita viagem, né? Achei muita viagem. Daí nem dei bola. Nem dei bola. A oportunidade... Pode falar. A Cacá também ela conheceu em 2011 e perdeu a chance também, Lourenço. Por isso que ela ficou assim, mais um perdeu. Até assim, 2013, que foi a oportunidade que eu tive de comprar, porque eu até recebi um valor em dólar na época, e assim, podia ter comprado, cheguei a pensar em trocar por Bitcoin, mas não fiz. Já estaria bom ter comprado em 2013, né? Verdade. Então, também acho que foi 2015, 2016, a Tecnisa, que é uma construtora listada em bolsa, ela já passou a aceitar Bitcoin para comprar os imóveis. Eu acho que de lá para cá, 2, 3 imóveis foram vendidos assim, inclusive o Rossello, que fazia, né, com a MBR, fazia o processo, né, então essa é a minha relação com o Bitcoin.
Inclusive, aqui o Henri Carvalho está falando isso. Estou abrindo uma imobiliária e estou estudando para aceitar Bitcoin na compra do imóvel. O que acham da ideia? Muito legal. Aqui o Lorenzo acabou de falar que a Tecnisa foi precursora, né? Foi uma das primeiras ali que começou a aceitar Bitcoin como pagamento. Acho que eles têm até uma página. No site deles tem uma área específica ali que explica, mostra como fazer as compras e tal. Bem legal, Lorenzo, tu puxar isso, inclusive. Lorenzo, e a gente vai chegar bem no assunto ali de Bitcoin na carteira, como é que faz, pessoal que ainda não está muito seguro com isso, como dar os primeiros passos. Mas antes de chegar nessa parte, a gente queria dar uma viajada contigo em tudo que aconteceu de lá para cá, desde a última live. Tour econômico. Tour econômico. Vamos fazer o que a gente Perfeito. Eu adorei. Antes lá de março, as bolsas estavam batendo recordes históricos, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Aí em março deu uma queda brutal ali por causa da pandemia e tudo caiu, né? Ouro, Bitcoin, ações. E o governo americano prometeu recuperação em V. E a gente ficou meio assim, tá bom, né? E a gente observou que realmente essa recuperação, né? Pelo menos das bolsas, vem acontecendo a recuperação de preços, mas a gente não vê na vida real e nos indicadores de emprego, indicadores de PIB, inclusive a inflação agora está mostrando que toda essa recuperação talvez não seja tudo isso. Apesar a televisão tá noticiando que sim, que as coisas estão melhorando, né? Eu acho isso muito curioso, assim, até queria entender, junto com a pergunta da Carol, sim, se é real isso que falam na televisão ou não, porque eu fico assim, como assim, né? E agora a gente tá num momento de... Vou botar tudo num balaio de gato só, tá? Sim. De eleições americanas. Então, a gente percebe que os bancos centrais vêm inflando muito dos balanços deles, injetando liquidez, principalmente o americano. E tu pode passar por tudo isso que a gente falou e se tu puder chegar no fim, no sentido de, será que realmente essa recuperação ela é real, ela vai perdurar? Ou passou as eleições, a gente vai ter um momento muito parecido com março. Então nos conta aí o que tu enxergou nesse período todo, o que tu vem enxergando e como é que tu enxerga esse momento de agora também. Perfeito. Começando lá de trás, né, até antes de março, eu já vinha, isso também que me motivou agora a falar mais para o pessoal na internet, eu já vinha sempre falando de exposição a ouro, Bitcoin, exposição cambial para nas carteiras investidores aqui no Brasil, né, os clientes de consultoria, eu já postei, ouro, deixei isso marcado, né, então eu já não compartilhava desse excesso de otimismo, na verdade eu até fiquei vendido em S&P 500 de 3.050 pontos, foi até 3.300, tomei um calor medonho, mas segurei até a pandemia, né? Não sabia que era a pandemia que ia fazer o gatilho da operação, mas que deu lucro, mas tomei um calor, fiquei de outubro a março vendido, e foi rápido, vocês viram, caiu muito rápido. E todo aquele processo de liquidação de ativos excessivamente, chamada de margem. E aí o Fed ligou a impressora a todo vapor, o Brasil também, nós com as limitações, também seguimos essa linha e passou a injetar recurso na economia. Porém, vejo por pesquisas e por conversas, né, com outras pessoas, muito desse dinheiro que foi realmente o helicopter money, né, muitas pessoas foram para comprar ações. Muitas pessoas que nunca tinham comprado foram comprar ações porque viram como uma oportunidade de especular. Até estava lendo sobre a Robinhood, né, que foi a empresa que trouxe milhões de traders, entre aspas, né, para o mercado, que ela captou agora mais 600 milhões para investir, que trouxe muitas pessoas que, querendo ou não, o varejo teve uma força compradora, inclusive os institucionais venderam muito para o varejo. A recuperação em V, falando da recuperação em V, nunca acreditei e reluto a acreditar que vai se sustentar uma recuperação nesse porte, porque principalmente no Brasil aqui, vou começar mais perto,
quando acabar o Corona Voucher, não se sabe o que vai acontecer. Teve muita empresa que desempenhou muito bem na bolsa, vendas no varejo dispararam, nunca se vendeu tanto celular, mas tudo isso porque teve uma injeção de dinheiro na conta. Muitas pessoas receberam sem precisar, né, infelizmente, mas esse dinheiro entrou. Então, quando terminar esse dinheiro, o que vai acontecer? Então, essas ações que se desempenharam muito bem podem, né, entregar o retorno. Por outro lado, né, os bancos brasileiros estão patinando desde abril, maio, que estão um pouco acima do que estava na crise, e estão patinando. Então, inclusive, bancos são os ativos que eu venho comprando com muita calma, porque o mercado brasileiro ainda é muito concentrado, os bancos são muito rentáveis. Lá fora, que nem eu falei antes da Robinhood, não tem onde comprar, então tem o famoso TINA, não tem alternativa, e todo mundo vai para ações, porque o juro zero, então deixar o dinheiro em dívida, em treasuries, não tem fundamento. Então, vai todo mundo para comprar ações. E muitas vezes só comprar sem o fundamento, se esquecer os fundamentos. Olha o Nasdaq aí, empresa de tecnologia, claro, foram bem, mas é surreal o preço, é surreal o valor das ações em relação ao que elas estão lucrando, projetando lucros, muito inflado. A gente vê Tesla aí recentemente já corrigindo mais forte, e a gente chega no momento agora que realmente a gente ficou 50 dias de julho até semana passada com a bolsa literalmente lá aqui, né, num canal lateral, lá fora também, depois de fazer as máximas, começou a corrigir, e falando agora é um momento muito importante. Eu vejo que, inclusive, agora vai terminar o terceiro trimestre, e aí vão começar a ter resultados, né, mais consolidados do pós-corona. Então, isso nem falei da Europa ainda, falando nos Estados Unidos e Brasil. Então, essa recuperação em V pode ter tido quase um V, mas o término da impressão de recurso pode suscitar novas realizações. E tem a questão da vacina, né? Tem a questão da vacina também, que fica, tal empresa avançou, tal empresa deu errado. Então isso é um movimento mais secundário, mas querendo ou não, né, influencia. Inclusive, né, tem no grupo macro que a gente participa ali do investimento, se fala que era compre no lockdown e venda na vacina, né, porque o mercado ele tende a antecipar esses movimentos. Então, isso pode acontecer. E tem uma vacina e tem uma eleição americana, que é mais um fator. E pode ter uma segunda onda, né? Como já estão falando. Sim. Na Europa. Então é muito instável, né, o cenário, assim. Final de semana vem essa questão da segunda onda, ó. Já estão fechando certos países, certas atividades, então tem esse porém ainda. Então, e daí vem na inflação, trazendo mais para o Brasil, porque lá fora, falando agora do mundo todo, o grande catalisador de um problema eventual vai ser a inflação lá fora. Né? Então, até o FED essa semana falou que até o CPI, o PPI, que são os indicadores de inflação lá, não chegarem a 2%, o juro vai ficar como está, 0%. Mas será que antes não vai ocorrer uma alta da inflação antes do que eles preveem? Né? Como já falamos, até o Stuhlberger, o gestor da hedge fund brasileiro, maior, falou, isso vai ser o problema, ninguém sabe quando, mas isso vai ser um problema sério. Né? Então, tem que prestar muita atenção. Eu acredito que até a eleição, depois da eleição, o Trump vai segurar, vai colocar dinheiro, vai dizer que vai fazer acordo com XY, o que o mercado, o que o povo quiser escutar, ele vai falar. E eu estava acreditando assim que poderia ter o Biden surpreendendo, mas vendo agora, acredito que está muito certo que o Trump se reeleja por alguns modelos. Eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar. O Biden estava na frente, mas tem alguns modelos de predição que trabalham, por exemplo, com o voto do envergonhado. O cara não fala que vai votar no Trump por vergonha e, na verdade, vota.
né? Então, tem isso. E um risco adicional é haver uma contestação, né, da eleição. Então, acho que qual foi o ano que teve recontagem? Acho que foi na outra, não foi na do Trump, foi anterior. Teve recontagem de ter uma questão assim. Se der zebra, literalmente, do Biden ganhar, tem a questão que ele é muito velho. Então, dele não aguentar, até, né, ele falecer e a vice, que é bem mais radical, assumir, né? Então, mas também isso acaba não sendo, né, um grande problema final, porque o Senado, a Câmara, tende a se manter mais republicano. Mas sempre pode vir aí uma goela abaixo, tipo o Trump faz, mas do outro lado, né, do outro lado. Então, eu acredito que o Trump... e vai trazer volatilidade, que nem eu falo, na eleição do Trump, no 2018, não, 17, agora me fugiu, 16, na eleição do Trump, que tipo, até me surpreendeu. Eu nunca esqueço que no outro dia do Trump eu fiquei, tipo, 4 horas direto, eu operava bolsa, né? Fiquei 4 horas direto com clientes operando, porque foi uma loucura naquele dia. Então, vai ser um momento de montar alguma operação direcional, né? Seja entrar no mercado tradicional, mercado de cripto, comprar volatilidade, por exemplo. Aí já entra numa questão mais detalhada. Mas, olha, é uma situação que a gente vive de pandemia, é surreal. Até hoje, a gente chegou no limite, eu falo por mim, né, também, de não aguentar, ficar preso. E não aguentar mesmo, né? Somos dois. Eu acordo todo dia, Lourenço, e falo isso. Eu digo pra Carol, eu aguento mais. Hoje eu te falei pra ela, hoje eu vou comprar uma passagem, não me interessa. É São Paulo, é pro Rio, é pra Floripa. Olha, eu tô a perigo hoje. Uma coisa, né? Imagina. Dá. Quanto tempo a gente tá nessa situação? Desde março, 9 meses? Sim. Então, 9 meses não, 6 muito tempo. meses. 6 meses. Tempo. E a economia também é muito tempo nessa instabilidade, né? E quanto mais instável, mais pressão e mais narrativas polarizadas. E tudo vira argumento político, né, Lourenço? A gente vê rede social, bolsa de valores, qualquer coisa é argumento político. E isso mexe muito com o mercado. A gente vê um movimento agora, eu não sei se isso era comum no passado, mas aqui no Brasil a economia e a política se misturam. E lá fora não era tão misturado assim. Parece que está se misturando também. Quanto mais pressão a gente coloca ou é colocada nessa panela de pressão política, mais as bolsas também são suscetíveis aos argumentos, a tudo que é falado. Sim. E isso começa a ir para uma borda. Mas indo já para a próxima pergunta que a gente ia fazer para ti, tem a ver com bolsa americana, né? A gente percebe que nessa corrida da bolsa americana, as empresas de tecnologia têm subido bastante de preço, muito também fruto dessa injeção de liquidez dos bancos centrais. E a gente vê as empresas de valor cada vez mais em baixa. Então, como recuperar o valuation, o value investing, investimento em empresas de valor, no momento que está tudo tão artificial e tudo tão inflado? Tem como recuperar essa linha de investimentos que é clássica e que parece que não tem um estímulo há muito tempo? E essa é uma provocação, porque a gente fez um vídeo falando lá, o Value Investing morreu! E aí eu lembro que tu respondeu, não morreu! Bom, a gente precisa comentar, conversar e ver claro. o ponto de vista. Claro. Até voltando antes, a questão, só para terminar a questão política brasileira, eu relevo todas as opiniões. E só tem opinião extremada, nem de jornal tradicional, nem de nenhuma fonte. Nenhuma não. Tem 2 ou 3 fontes de pessoas que eu acredito, né, não tenho certeza, mas eu acredito que são sensatas, mas fora isso, essa torcida para um para outro lado, eu tento me manter, não digo neutro, mas não cair nas emoções. Né? As pessoas vai para o Twitter ali, gestor babando o ovo de governante, perdendo a razão, então, e ainda gestor que performa mal esse ano, o Twitter é uma loucura, né?
É uma loucura, uma loucura. O cara postou há pouco o PG, que ele é CFO de uma grande companhia, ele pensou, o pessoal é muito louco, até idiota, de ficar vendido em dólar, aplicado em juros, acreditando que o juro de longo prazo do Brasil vai cair, e comprado em bolsa. Comprado em bolsa, eu acredito que é necessário sempre ter uma exposição, mas ficar vendido em dólar no Brasil e acreditando que o juro vai ser, o juro real, não a Selic, vai ser baixo, não tem. Eu evito ficar prefixado, porque qualquer zebra, a inflação só dispara e o prefixado de 8%, 10% vai ter ganho zero. Então, é para o Brasil finalizar. Aí, vamos falar de Value Investing. Assim como falam que o Bitcoin morreu 100 e tantas vezes, o Value Investing ao longo da história morreu várias vezes. Mas ele segue firme. Claro, mudou, 99 mudou, vinha mudando até agora, mas o Value Investing raiz pega 2008. As grandes compras do Warren Buffett foram no ápice da crise. Ele tinha muito dinheiro, ele tem muito dinheiro hoje, só que ele não vai pagar caro. Claro, ele tem ações da Apple, tem muito dinheiro em caixa também, mas o Value Investing raiz, ele vai ainda existir. E claro, hoje é muito difícil ganhar escala, falando de ações, porque o Value Investing muitas vezes foca em ações menores. Então, um grande investidor não consegue aportar, mas um fundo pequeno, um investidor individual, ele pode aplicar o Value Investing para comprar ações que têm um pouca liquidez, mas que são negócios bons, né? São negócios bons. Essa visão do Value Investing mais raiz. Porque o Warren Buffett, até ao longo do tempo, ele saiu do Value Investing raiz e foi mais para colocou qualidade, ele passou a pagar mais, ele não ficou querendo comprar só barganha, ele passou a comprar e pagar um ágio por negócios melhores, né? Então, ele próprio, o Value Investing dele evoluiu, mas eu não acredito que o Value Investing vá morrer, e que inclusive o Value Investing, até para cripto eu aplico, quando se torna uma barbada, quando o Bitcoin foi a 5 mil, uns 3.500, 4 mil da crise, não, mas 5, 6 mil a gente conseguiu comprar, né? Então, tu compra algo que vale 1 por 70 centavos, e o Bitcoin para mim é isso quando está nesses níveis. Claro, agora eu vejo que o piso mudou, por toda a questão do halving, então pela demanda que se está tendo, vejo que o piso mudou. Pode vir ali 8, 7 na minha visão, então até 6 seria um limite, mas agora sim eu vejo os 10 como tipo 1, assim, ele está no preço que seria justo. Ele pode cair, mas aí se torna mais barato. E vai ter em algum momento uma demanda que vai fazer ele ter a bull run, não se sabe quando, se acredita final do ano, início do ano, assim como foi 2016 para 2017. Só que hoje o mercado, como era em 2017, qualquer notícia boa disparava. Hoje não. Tem notícias boas acontecendo, o mercado para. E as notícias boas são institucional entrando, empresas entram comprando. Então, por isso eu digo, o Bitcoin é mais barato que nem Value Investing. E eu gosto de comprar, falando em Value Investing, empresas tradicionais. Eu tenho aqui na minha tela, gosto de ver Coca-Cola, essas empresas, McDonald's. São negócios que vão existir sempre, né? É muito difícil acabarem. Então, mesmo que não tenham crescimento, vão gerar dividendos para investir. Eu admito que eu tenho uma dificuldade de pagar muito caro por ações de tecnologia. Magazine Luiza, para mim, por exemplo, aqui no Brasil, e VEG estão nos preços absurdos há muito tempo. Só que as pessoas estão pagando cada vez mais caro. Então, eu me sinto mais confortável tendo uma margem de segurança nas minhas decisões de investimento. Daí acabo evitando, não peguei essas altas de tech aí como um todo e procuro mais qualidade. E o Bitcoin, daí podemos entrar, se eu respondi tudo, vocês falaram, as perguntas foram muito amplas. Mas vão falando, vão lembrando aí se eu não falei algo. Eu quero saber mais
de Bitcoin, mas eu não sei se a Carol quer ainda dar sequência no que o Lourenço falou. Não sei o que tu vai perguntar. Bom, o que eu queria perguntar... Eu vou especular, né? Especula. Deixa eu seguir, então, nessa linha, porque a gente tá falando de Value Investing, né? E, Lorenzo, a gente tem observado algumas empresas, e a maior delas, a MicroStrategy, comprou uma grande fatia do supply do Bitcoin, por 250 milhões de dólares em Bitcoin, o que é 0,1% do supply dele, o que é bastante proporcionalmente, né? E aí, conectando com essa história do Value Investing, que eu acho muito curioso, será, aí também é meio especulativo, né, a minha pergunta, será que empresas que começam a ter Bitcoin nos seus caixas e a partir desse momento o mercado começa a olhar para elas e ver que elas conseguem manter um patrimônio saudável e começa a se valorizar cada vez mais, como tem acontecido com a MicroStrategy? Claro, a gente está falando em um curto espaço de tempo que passou desde que ela fez a primeira compra. Você acredita que isso vai ser uma tendência? Talvez o Value Investing se atualizando um pouquinho, para assumir um pouquinho, talvez, quem sabe, né? Estou sendo super exagerada aqui, aceitar Bitcoin no patrimônio das empresas. Será que vai passar a ser considerado? O que tu pensa sobre isso? Olha, eu tenho até, vamos supor, não sei se seria uma utopia, mas o que poderia... Adorei esse movimento da empresa, né, MicroStrategy. Inclusive, eu vi que o cara falou que poderia vender, enfim, mas vendo como uma reserva de valor. E o que eu vejo que pode acontecer, que poderia ser o gatilho para uma bull run, porque as empresas, muitas empresas, essas tech, por exemplo, e outras, receberam dinheiro, enfim, geraram resultado, mas como eles não têm onde aplicar, eles recompram as próprias ações. Então, como forma de gerar valor. Só que pode chegar no momento que a recompra de ações para gerar valor vai perder sentido em função do preço da ação. Daí eles podem passar a comprar outros ativos para gerar valor. Então, por que não chegar a um ponto que essas empresas comprem Bitcoin, ou até ouro, enfim, mas eu digo Bitcoin como uma reserva de valor. Seria um cenário fantástico. Eu, claro, vou dizer que faz sentido, mas precisa a tesouraria da empresa aceitar e acreditar nisso. E a gente vê pela questão dos institucionais cada vez mais comprando, não digo as empresas, mas grandes investidores comprando e holdando, né, que nem o fundo lá do Trust, do Barry Silbert. Então já tem lá, o supply deles está 2 ou 3% de todo o supply do Bitcoin, não me lembro agora. Então o fundo tem esse absurdo. Então as empresas passarem a acreditar, vamos comprar como forma de gerar valor para o acionista, ter essa reserva. Faria sentido na minha visão, mas convencer a tesouraria a fazer isso. E deixa eu ver mais uma coisa que eu lembrei. Eu estava vendo aqui algumas coisas. Podem falar, meninas, podem falar. Teve esse movimento, e a gente vê que são movimentos específicos, né? De Sim. 1, 2 empresas fazendo isso, né? Aqui no Brasil, acho que a gente não teve nenhuma empresa fazendo esse movimento. O que será que falta, hein, Lorenzo, para isso acontecer? Eu sei de uma empresa que tem, mas eu não posso falar. Eu sei de uma empresa que tem Bitcoin e ouro, mas não posso falar. Mas eu acho que é essa a questão. As empresas talvez até tenham, mas quem divulga? Quem vai botar a sua cara e o seu paper público assim para os acionistas ou quem investe na empresa ficar com receio? Porque ainda é um tabu falar de Bitcoin para as pessoas. Existe ainda um certo preconceito por algumas notícias que saíram e que não, às vezes não se aprofunda na tecnologia e nos benefícios que o Bitcoin pode trazer como um ativo, né? Então, acho que isso também é um obstáculo a ser ultrapassado para as empresas começarem a dizer, pessoal, a gente tem Bitcoin no nosso caixa, que seja 1%, né? Sim, essa empresa que eu falo, ela fatura em torno de 50 milhões por ano de tecnologia, e o pessoal entusiasta, a diretoria. Então, eles têm Bitcoin. Mas é a única que eu conheço, é a única. Eu até penso na empresa que eu estou abrindo manter Bitcoin na tesouraria e convencer meu sócio. Mas eu vi aqui que o Criptomoedas de Investimento falou dos ETFs, né? Então o ETF é a lenda
que existe desde 2015, né? Quando a Gemini lá, os irmãos Winklevoss lá, tem até medo que aqueles caras lá são, eu não sei, eles são estranhos, parece que foram feitos. Então, parece que... Mas existe essa lenda, né? Então só negam o ETF nos Estados Unidos. E vai ter mais uma tentativa, tá vendo? Acho que até a Fidelity vai entrar com um novo pedido. Mas isso vai potencializar, com certeza, o varejo se expor, e uma demanda do ETF, assim como tem nos outros, é muito grande. Mas o institucional já tem como comprar. Já tem contratos futuros, já tem opções, mas ainda é muito restrito. Aí eu entro, né, numa novidade interessante. Eu não sei como vai ser operacionalizada, mas a Hashdex, a gestora brasileira que tem os fundos de cripto, conseguiu aprovar um ETF via Bermuda, né, que é um paraíso fiscal, mas que é totalmente aberto hoje a essa disrupção, inovações financeiras. Então vai ter um ETF listado lá, né, em Bermuda. Então, a empresa brasileira que conseguiu isso, mesmo numa legislação mais flexível, conseguiu isso do que os americanos. Até o pessoal, ali o Bruno, que participa dos grupos, né, um dos sócios, falou, a gente conseguiu antes dos americanos. Então isso é legal para nós, de ter já ter isso. E agora falando de algo que poderia ter, foi aventado lá em 2017, no hype, era a B3 ter um contrato futuro, um mini contrato de Bitcoin. Isso, seria extraordinário não é o ativo em si, mas ia trazer a visão desse ativo para os traders tradicionais, né? Então, veria que a B3 poderia fazer esse movimento. Até porque ela é um monopólio, ela conseguiria atrair o fluxo para esse tipo de produto. E falando aqui de Brasil, podem falar, meninas, eu ia falar agora também. Então, tu acha que a B3 pode vir a B4? Assim, eu não vou falar uma palavra, mas eu tenho sérios problemas com a B3, porque a B3 ela é um monopólio e ela abusa, né, dos investidores, das corretoras, porque ela toca a faca, né? Toca a faca. Você tem corretagem zero nas corretoras, mas os emolumentos que você paga para a B3 são exorbitantes, as taxas que ela cobra para listar uma empresa são exorbitantes. Então, se a empresa fatura 100 milhões e quer captar, não consegue, porque tem que pagar, vencer uma burocracia que não é nem estatal, é da B3, né, para poder listar essas ações. Então, a gente que já conviveu com ICOs, com essas ofertas, com isso, né, que é muito mais democrático, é difícil, é estressante a gente ver o que a B3 faz. Isso dificulta o acesso de empresas menores ao mercado de capitais e encarece para todo mundo o processo. Então, primeiro teria que ter uma concorrência da B3, aí entra blockchain, Ethereum, para fornecer uma base dessas negociações, desde uma coisa muito simples, na minha visão, né, claro, tem todo um sistema legado de infraestrutura computacional, mas, por exemplo, hoje não tem um cadastro único de investidores. Poderia ter um cadastro único, tu ter o teu perfil blockchain e tu poder tal corretora, eu vou lá e faço, não precisa nem abrir a conta, tu só põe a chave ali e daí abre para a corretora ver as tuas informações. Até a gente poderia ter aqueles projetos de, aí tu é dono da tua informação e se a corretora quer, ela pode pagar para ti. Né? Então, inverter o jogo. Que é o que a gente pensa para o futuro, assim como ter Brave, navegadores, enfim, né, o jogo virá para as pessoas se empoderarem, né, não mais as instituições. Então, tipo, um cadastro único no Brasil, eu sei de um projeto que vai ter um cadastro único, vai ser bem inovador, e vai ter um pouquinho de blockchain, mas também isso eu não posso falar. Tá cheio de segredos, hein, Lorena? Coisas de terceiros, né, que a gente tem. Não tem nem NDA, né, feito, mas que a gente sabe, conversa com muito investidor na área financeira,
Mas então tem essas novidades. Legal. E no Brasil eu não estou por dentro assim, de tudo, mas eu sei também que vai ter algo muito legal aí do mercado Bitcoin saindo, né? Algumas novidades bem legais, né? Em termos de produtos. Eles querem ser, tinha live ontem do Reinaldo com o Courtney, falando, né, que querem ser a Kraken brasileira, né? O mercado Bitcoin quer ser a Kraken brasileira. Então, Kraken com aquele movimento lá fora, o mercado Bitcoin, então, replicando isso aqui. Não, é muito, muito legal. Eu convivi, né, com essa questão de trabalhar com banco tradicional e cripto, que coisa estressante. Então, ter um banco totalmente criado, que entenda essa infraestrutura, é fantástico. Lorenzo, mas essa burocracia que tu fala da B3, a gente percebe na prática também, porque quando a gente compara comprar um ativo tradicional, uma ação, numa corretora tradicional, e comprar uma cripto numa corretora de cripto, os tempos são completamente diferentes, né? A gente vende uma ação numa corretora tradicional, demora 2, 3 dias para o valor entrar na conta. Numa corretora cripto, na hora cai na conta. Não tem esse intermediário que fala, o papel está com fulano, agora está com ciclano. E isso atravanca muito o processo e é incrível que já está tudo digital e esse processo ele permanece. E seguindo agora um pouquinho mais em Brasil... Não, é que você falou uma coisa que muitas pessoas não têm noção. Tem um termo que falaram assim, o back-office das instituições financeiras no Brasil tipo assim, não é um submundo, é algo surreal. Porque o back-office, vocês não têm ideia de quanto papel e processo manual existe em bancos, em corretoras, administradora de fundos. É um absurdo. É um absurdo. Tem sistemas ainda que são meio que Windows 95, assim, coisas históricas e muito atrasado. Então, tem muita coisa a mudar. E a gente que sabe ali, comprou, vendeu, liquidou, automático. Os 2 dias de bolsa, liquidação, complicado. Verdade. Isso é uma coisa básica que a pessoa não precisa entender nada de economia. Já é algo que na prática a gente já vê grandes diferenças bem como tu falou, de estrutura tecnológica desses dois mercados financeiros. Falta mais inovação. Falta inovação. Falta. Galera, só um pouquinho. Falta 20 minutos pra gente encerrar aqui a live. Passou voando. Foi um tour mesmo. Lorenzo, tu é ótimo de papo. Coisa boa conversar contigo. Galera, temos 16 pessoas aqui na live. Quem quiser, manda as perguntas aqui pro Lorenzo sobre investimento em Bitcoin, em cripto. Pode mandar, manda aqui para nós. Lorenzo, tu vai acompanhando aí também, se tiver alguma aqui que tu queira responder. Galera, manda as perguntas. Manda aí que a gente está acompanhando. Agora vamos um pouquinho mais para o Brasil, tá? Taxa Selic a 2%. Tesouro Selic com rentabilidade negativa, poupança com rentabilidade negativa, grande parte da renda fixa com rentabilidade negativa, inflação começando a bombar. Faz sentido ter Bitcoin na carteira hoje? O que as pessoas estão deixando de lado ao não colocar uma fraçãozinha de Bitcoin na sua carteira? Por que as pessoas deveriam perder o medo e começar a se acostumar com esse ativo, mesmo que seja uma fração bem pequena? E tu acha que as pessoas vão procurar investimentos com um pouquinho mais de risco nesse momento que a renda fixa está com rentabilidade negativa, taxa de juros super baixa, inflação bombando? As pessoas têm que buscar o Bitcoin e até outros ativos de risco, mas o Bitcoin, que nem eu falo, 1% do portfólio é essencial, assim. Então, uma pena ainda que no investidor de varejo, os fundos têm a limitação de 20% em criptos. Mas isso também eu sei que vai mudar em breve. Então, vai melhorar isso, né? Porque vão ter uns ajustes para permitir maior percentual nos fundos. Então, por exemplo, hoje, se a pessoa tem 10 mil que seria para cripto, eu tenho que alocar 50 mil, né, para poder ter ali o 1%. E a pessoa não faria na exchange, não faria. Olha, o Gabriel, o Rec aí, amigo aqui de Itapema, lá do Grupo Macro, lá, muita coisa. Aprendo muito lá com o pessoal do Macro. Muito bom. Legal. Aqui, o Belmiro falando aí
do CNPI, como avaliar o Bitcoin uma visão fundamentalista. Dá para fazer, né? Dá para fazer. Eu já, quando tinha a Investor, eu fazia relatório bem fundamentalista, né, do Bitcoin, do Ethereum, questões de uso, rede, enfim, isso a gente dá para aplicar. Não dá para projetar, né, ter um preço-alvo. Nem numa ação a gente tem um preço-alvo. No Bitcoin não se utiliza. A gente faz aqueles paralelos, né, mercado de ouro, qual o percentual, né, que se vai ter de cripto, o percentual, né, do market cap do Bitcoin. Então, daria para fazer assim nessa linha, mas não exatamente igual. Não exatamente igual. Deixa eu ver aqui se tem mais uma pergunta. Inflação se alastrando pelo mundo. Mas falando do Brasil, até vou pegar aqui, espera um pouquinho, peraí. Ó, lá vem o Lorenzo e seus segredos, ó. O que vai aparecer? Adorei. Eu não sei se vai aparecer certo. Desde o ano passado, pessoal, nós temos esse boné aqui. Esse boné aqui, ele tá escrito Make Yields Positive Again, né? Então, isso aqui, o pessoal lá os gestores de recursos lá, o pessoal da Juventude Pro Cautela, que a gente vem batendo nisso faz tempo, do juro negativo. E no Brasil está essa questão surreal, né? Então, nós temos uns 2% na Selic, mas, se nós formos ver no mercado aqui, o mercado de juros futuro, né, no caso, hoje, por exemplo, nós temos o DI 27 trabalhando com juros de 7,4, que esse é o juro que vai ser utilizado em qualquer operação de financiamento de longo prazo. Então, a Selic a 2%, ela é surreal na minha visão, ainda mais com a pressão inflacionária que se está tendo. O pessoal fala, não, a inflação vai estar segurando, vai se manter baixa, por isso, aquilo. Por serviços vai se manter baixa. Mas daí aumenta a alimentação. Uma hora quem presta serviço vai ter que aumentar ou fazer dieta, né? Vai ter que fazer dieta ou aumentar o preço do serviço. Né? Então, tem também a transmissão da alta do dólar, né, para os insumos, para os produtores. Vão segurar ao máximo, mas vão ter que aumentar a margem. Então, é muito surreal essa taxa baixa. O lado bom dessa taxa em 2% é que a rolagem de dívida, os juros da dívida pública se tornam muito menores. Mas o Tesouro, quando foi colocar novos títulos, agora, semana passada, os novos títulos, não a rolagem, quem foi comprar, não quero, está tendo muito risco fiscal, eu não quero, eu só quero se me pagar um pouquinho mais. Então, o Tesouro Direto, que teórica pagava Selic, começou a ter, né, pagar ali a Selic mais 0,09, que estava ontem e hoje. Então, a gente já conseguiria ter no Tesouro Selic um retorno em torno de 105% do CDI. Só que quem comprou antes sofreu com a marcação ao mercado. Então, por isso, desvalorizou os fundos de Tesouro Selic simples. Então, isso é surreal. A gente chegou a ter NTN 2035 com taxa de 3,4, tá? 4,1 agora. Então, o mercado vai se ajustando. A Selic é uma coisa à parte. E as pessoas vão ter que assumir risco. O pessoal vem, a poupança me pagou 0,13. Então, assim, você esquece, um amigo meu, eu quero 1% ao mês. Eu falei, cara, esquece 1%. Eu até quero fazer um post falando do 1% e do tripé dos investimentos, né? Risco, retorno e liquidez. Tu não vai ter risco, retorno e liquidez e ganhar 1%. Nunca. Pode ganhar 1%, mas vai ter uma carteira com uma volatilidade de 8%, né? Uma vol de 8% ao ano. E, Lorenzo, tu acha que isso perdura por muito tempo? Porque a gente está vendo um movimento muito forte, como aconteceu agora no Bank Comprise Invest. Então, acho que o Warren também está criando um banco digital próprio, tudo para facilitar
com que os investidores possam comprar dentro do próprio aplicativo, né? Ali, comprar direto ações, para facilitar que as pessoas entrem na Bolsa. Renda variável, né? Ativos de risco, são os novos investimentos daqui para frente, assim. O que vai perdurar daqui para frente. Isso mesmo. Ativos de risco, o brasileiro vai ter que aprender, entender como funcionam os ativos de risco. Não é comprar bolsa para subir em 6 meses, 1 ano, e sim pensar na criação de patrimônio a longo prazo. Eu faço muito planejamento, não é financeiro, é planejamento de investimentos, planejamento patrimonial. E a gente chega muitas vezes à conclusão não, analisando receitas e despesas, capital inicial, capacidade de poupança, muitas pessoas precisam ter uma rentabilidade de IPCA, rentabilidade real de 5% ao ano para alcançar a sua independência financeira. Não vai conseguir com renda fixa, Selic, vai ter que assumir mais risco, entender esses riscos. Até mesmo, eu tenho que fazer um vídeo explicando a marcação a mercado, porque você consegue, pega uns clientes que conseguem poupar bastante, comprando Tesouro IPCA com taxa de 4%, é o suficiente para ele se aposentar. Então, também nesse caso, evitar assumir risco adicional. Né? Então, concentra em certos ativos e não tanto em bolsa. Então, cada pessoa tem que entender muito bem os seus objetivos, para não correr risco demasiado. E claro, tem aquelas pessoas, tipo, eu, não sei vocês, mas porque a gente conhece o risco, você sabe de cripto, se oscilar, tá de boas. Eu também tenho empresas aqui que estão oscilando. Tem lá a JHSF, que caiu bastante, mas eu comprei a 4, 5, ela foi a 11, 12 e caiu para 7. Só que a empresa continua faturando, projeto para crescer, então eu não estou preocupado, compro mais se cair até. Então, ver como as empresas estão. Também tem um ativo que é muito bom até na parte educativa, né, que são os fundos imobiliários. O brasileiro já tem naturalmente um fetiche por imóveis, tijolo. Tijolo. Parente, amigos, comprar montar um apartamentinho, botar para alugar, ter aquela renda. Mas ele não sabe quanto está rendendo isso. A gente pega em casos, tem um imóvel e está rendendo 0,2 né, real. Né? Vai para fundos imobiliários que conseguem, em termos de yield, renda, 0,5% ao mês, 6,5% ao ano, e ainda com possibilidade de valorização. E defende a inflação. E a questão do fundo imobiliário é legal que pinga na conta todo mês um dinheirinho. E tu não tem que se estressar com inquilino, imobiliária, reforma. Então isso é um ativo que já tem 1 milhão de investidores, bateu semana passada 1 milhão de investidores em fundos imobiliários. Caramba. Eu acredito que ele deve tem... estar feliz, né? Quem? O Thiago Reis deve estar feliz. Sim. Não, o Thiago Reis, outro... o Baroni. O Baroni é muito legal, que faz as análises. Então... Ô, Lorenzo, o Diego perguntou aqui, o Diego Ramos, ele comentou o seguinte: você falou que a B3 é um monopólio. Estaria esse monopólio sendo ameaçado na medida em que são abertas possibilidades de investimento em bolsas estrangeiras? Acho que a galera sai do Brasil e pode daí investir fora. Tava tendo esse movimento, né? Tá tendo esse movimento de cada vez mais o brasileiro investir fora por facilidade de corretoras novas, enfim. Só que agora a B3, para tentar contornar isso, e a legislação também, né, que era uma piada, permite agora que investidores do varejo vão poder comprar BDRs, né, que são ações de empresas lá fora que compra aqui no Brasil. Então isso é para segurar mais o investidor aqui, porque estava todo mundo indo para fora. Tem benefícios pró e contra sobre BDR ou investir lá fora direto. Aí é uma questão muito de se analisar, porque se tem um grande patrimônio e você investe lá fora, investe nos Estados Unidos, tem 1 milhão investido lá,
se você falecer, metade fica para o governo americano, né? Então, tem muito dinheiro, não vale a pena investir lá fora direto. Vale criar um trust, uma holding em Ilhas Virgens e investir para fugir disso. E o BDR tem a questão só que é taxado o dividendo e uma taxa do dividendo fica para o emissor do BDR. Eu particularmente vou gostar do BDR, assim, eu vou gostar do BDR, comprar aqui, não tem problema de liquidez, não vai ter compra e venda muita, mas você vai comprar lá 10 milhões em ações da Apple, o market maker vai, ao mesmo tempo que ele compra lá fora, ele te vende. Então, claro que ele vai botar 0,5% em cima, mas eu vou gostar da BDR, o BDR vai segurar mais o pessoal no Brasil, e o que eu vejo é que tem que vir algum momento, corretoras de fora para o Brasil. No momento em que a CVM, os órgãos falarem, não, queremos concorrência. É o que aconteceu com a Cielo. Era só ela, bonitinha, ela e a Redcard, dominando o mercado da maquininha de pagamento. Quando liberaram para as outras, veio Stone, PagSeguro e derreteu. Então, eu quero que tenha essa concorrência aqui. Marcos... Pode. A gente está aí no final da live. Vamos dar aquela especulada boa aí nas criptos, então, que a galera adora. Vamos falar um pouco de... Chutômetro. Primeiro eu quero saber se tu gosta de algum outro projeto além do Bitcoin. Eu já fui daqueles de ter inúmeros projetos. Eu recentemente passei a régua em vários e hoje, basicamente, Bitcoin, Ethereum, pouquinho de Monero e tem mais uma shitcoin que eu seguro que eu não vendi, me arrependi há pouco, né? Eu vendi... Quem não? Putz, a IDEX que eu acompanho, eu tenho há bastante tempo. Então, hoje, basicamente, até por conseguir acompanhar, eu fico basicamente Bitcoin, Ethereum, Monero, e eu tinha Waves, vendi os Waves recentemente, outras shitcoins. Tesos eu gosto bastante, Chainlink também, mas eu fico com esses que eu consigo olhar mais. Monero eu sigo ali, né, um pouco do Reddit, do Twitter, com o Fluff Pony lá, mas fico mais nesses. Vocês eu vi que fizeram vídeo do Litecoin, né? Falaram bastante de Litecoin recentemente. A gente está fazendo uns vídeos explicando algumas criptos. Começamos agora, né? Porque fazia tempo que a gente queria explicar cada projeto. Claro. A nossa ideia é justamente ir trazendo essas informações dos projetos mesmo, porque tem tanta cripto, né? E às vezes a galera quer comprar uma ou outra e não sabe, tipo, da onde surgiu aquele projeto ali, né? Então a gente começou a fazer esses vídeos agora. Eu gosto bastante, eu estou vendo aqui, eu gosto bastante de projetos de privacidade. Eu tinha, mas eu zerei o Horizon também. Horizon eu zerei, mas é um projeto que eu gosto ainda, né? Eu gosto muito pelo foco em privacidade, então eu sempre gosto bastante desse tipo de projeto. Brave eu adoro, né? Mas também adoro o projeto, mas o projeto ser bom e refletir no preço do token são outros 500, né? Exatamente. São outros 500. E com essas empresas que analisam blockchain, cada vez mais os projetos de privacidade eles vão começar a se destacar, né? Porque os projetos de privacidade muitas vezes são aquela última chance contra, às vezes, um processo de um governo um pouco mais ditatorial, um pouco mais de fiscalização. Então, acho que são criptos que sempre vão estar aí para as pessoas, né? Então, eu acho que realmente essas Monero, como tu bem falou, é um projeto que eu acho que sempre vai estar despontando aí entre os principais. Sempre... desculpa. Não, eu estava vendo as perguntas aqui só. Manda bala. Aqui, governo brasileiro. Sobre as mineradoras. Opa. Isso aqui eu vi. Eu sempre me perco aqui com o dedo. Pois não, eu estava vendo, não li detalhes sobre a questão das mineradoras ali na Venezuela. Tenho que ver mais
mais detalhes sobre isso. A Débora falou de Wibix. Débora, o Wibix é um token de utilidade, não é exatamente indicado como investimento, tá? A gente fala muito aqui de investimento Bitcoin, principalmente o Bitcoin como investimento. Tá. Títulos verdes, né? Aqui perguntou. Três valendo mais. Lourenço. Ai. Não. Nós falar... vamos ter que marcar outra só. Vamos marcar. Tem que ser um tudo cripto, né? Hoje foi tudo econômico, agora já coloca para daqui 2 semanas aí a gente fala de novo, tranquilo. Boa. O Vicente perguntou da Nano, o Fábio Santos perguntou da Wave. E ela disse assim, ainda bem que não sou a única segurando os shitcoins. Não é a única. A gente compra de tudo também, né? Claro. Pô, agora você falou compra de tudo. Eu já cheguei a comprar cripto real. Tinha cripto real um tempo atrás, lá em 2018. Uma galera criou cripto real. Tá louco. Lourenço, a gente vai fazer. Olha aí, ó. O Marcos disse outra live aí, ó. Vamos lá. Se vocês quiserem, a gente pode marcar, se o Lourenço também puder e quiser, uma outra live só para falar de cripto, especificamente de criptos. A gente pode, quem sabe, abrir para outras altcoins aí, o Lourenço trazer a visão dele específico para as criptos. Beleza. Marquem aí, vocês querem? Nos digam se vocês querem. Vocês que mandam. Se vocês quiserem. Vocês mandam. Aí, ó, BRL, RAS. Falar de stablecoins também. Falar de stablecoins. Entrar um pouco, não tanto em DeFi, mas mais projetos até CeFi, que são os projetos centralizados. Falar de Nexo, BlockFi, uns negócios aí que a gente observa. Olha aí, a galera pilhou, hein? Beleza! Pilhou. Show de bola! E pessoal, qualquer coisa, me mande pergunta aqui na DM do Instagram, eu vou adorar responder. Sigam aí, daí eu procuro sempre responder. Né? Claro, às vezes não se consegue, mas mandem lá. Tem teu YouTube também, né, Lourenço? Não, eu tô concentrado em Instagram e Twitter. Tá. Né, agora, Instagram e Twitter. Essas 2 redes aí. Daí perguntem, vão lá e a gente pode conversar. Pois sobre Pix também, eu admito que eu tenho que estudar mais o Pix. Não me fala de Pix. Outra live só para Pix, gente. Outra live. 20 segundos. Lourenço. Feito! Obrigada. Obrigado. Tá bom, falou. Foi demais. Show de bola. Vocês também arrasam sempre. Isso. Vocês que arrasam aí também. A próxima é com barba. Combinado. Vai ficar salva a live aqui, quem quiser reassistir, compartilhar. Lourenço, brigadão.